Ela tem uma expressividade, uma dramaticidade nas figuras humanas, especialmente com a figura do feminino que ela trabalha, que é algo assim que me captura. E eu acredito que seja uma captura que produz efeito em muitas pessoas, não só a mim. Então, eu conversei com ela e disse dessa minha sensação, né? Desse acesso que eu tenho a esse algo que me habita também, né? E ela me disse, Rose, eu faço esculturas para não morrer. Então, ela expressou exatamente o que a arte é. Uhum. Eu escrevo para não morrer. Esse é um tipo de arte que me agrada muito. Sim. Por quê? Porque assim, eu tenho um colega, um parceiro nos Estados Unidos, que é o Dr. Renato Saltes, e que a clínica dele é toda decorada com obras da Arminda. Sim. Me agrada muito aquilo que eu te falei. Como eu estou acostumado assim a ser obrigado a retratar a realidade, sim. O tipo de arte que eu gosto é a arte que retrata a realidade. O artista que consegue pegar, por exemplo, uma paisagem ou pegar uma face e retratar. Uhum. Mas por isso é que eu citei aquilo no início, porque a gente vê assim, ó, esse pessoal da época do surrealismo, né? Sim. Miró, Picasso, Salvador Dalí, que eu cheguei a ver obras deles num primeiro momento, para o meu gosto. Claro que tem gente que vai dizer assim, eu prefiro a fase em que eles estavam pirados, tá? Uhum. Que estava fazendo uma cabeça misturada com óculos embaixo, com sei lá, né? Mas eu cheguei a ver obras deles, assim, inclusive de arquitetura, para o meu gosto, belíssimas. Sim. E a gente nota que os artistas, num primeiro momento, de repente, para ficarem conhecidos, eles são obrigados a mostrar que eles sabem fazer isso. E na grande maioria, eles mudam para outro tipo de arte, sei lá, surrealista, moderna, sei lá, num segundo momento. Por isso que eu imaginei que fosse uma... O assunto está delicioso, a gente mas continua já depois. Voltamos no último bloco. Desculpe interrompê-los, mas está na hora do comercial, mas a gente volta rapidinho. No quadro anterior, nós cortamos a Rose aí, porque eu fiz uma provocação, né, Rose? Do negócio do pessoal começar de um jeito a pintar e depois aquela transformação de, pro meu gosto, parece que o cara enlouqueceu. Tá? Porque como eu falei, eu tive chance de ver quadros assim e pinturas à mão de arquitetura, de palácios, de casas, de Salvador Dalí, de Picasso, do Miró, belíssimos. E em seguida parece que os caras cheiraram um monte de coisa, porque os caras começam a fazer umas maluquices. Né? E eu te interrompi quando tu estava dando uma explicação sobre isso. Eu ia te propor pensar essa questão do sujeito da mesma forma como eu abordei a arte no social, não é? A questão da historiação, do momento do sujeito, do indivíduo, não é? Que não é o mesmo, nós passamos por várias transformações. Então, um sujeito que tem uma forma de lidar com a arte de expressão, num determinado momento da vida dele, uma fase da vida dele, poderá, na continuidade do seu trabalho, acessar uma outra forma de expressão. E tu falavas aqui no nosso cochicho, no intervalo, sobre a arte das vacas. Não, eu estava falando sobre Picasso. Né? Sobre Picasso, que eu vi coisas belíssimas, para o meu gosto, belíssimas antes. Sim. E depois a gente até para fazer o vestibular estuda sobre isso e vê Guernica, né? Sim. E o interessante assim, que quando tu vai lá e vê uma exposição dele, parece que ele pintou uma Guernica e 300 outras Guernicas. Uhum. Que o que ele fez foi pintar uma obra grande e depois então pegou um pedaço aqui, outro pedaço ali, continuou repetindo aquilo em pequenas obras. Eu acho que a palavra-chave do que tu diz, do ponto de vista de uma escuta analítica, é repetição. Se a arte é, assim como a análise, uma possibilidade de construção de um sentido, de um processo de elaboração e ressignificação de um trauma, eu acho que essa repetição que tu trazes desse artista citado, ela esclarece muito disso, ela explicita exatamente essa necessidade
de repetir, repetir, repetir. Repetir, em psicanálise, é um termo que refere-se a uma repetição que, no entanto, é sempre diferente. O sujeito sempre volta a acessar o trauma, infindavelmente, até que ele possa reelaborar isso e passar adiante. De uma forma diferente. E sempre também. de uma forma diferente. Isso. Então, essa repetição na arte, ela tem essa configuração, do ponto de vista de uma leitura, de uma observação analítica. E dá também essa repetição, ela vai trazer aos poucos, né? Cada vez que ela vai sendo repetida, ela vai sendo reconfigurada, o trauma, ele vai sendo reconfigurado, reestruturado e relido, refeito, enfim. O ano passado saiu aqui na revista do Estilo Zafari, eu dei uma entrevista e falando sobre a arte, falando sobre cura, a Tânia Teitelbaum, ela escreveu até e fez aqui, falando bem, a arte da cura, né? Sobre a arte-terapia como sendo a arte da cura. E ela escreveu, eu quero só deixar, eu achei muito lindo o que ela escreveu e eu vou ler aqui. A arte da cura é a arte do encontro, da superação, a arte da transformação, a arte da troca de experiência, da troca de afeto, a arte de quem anda afoito, a arte de olhar, de ouvir e do refletir, a arte do reflexo, a arte do querer, do entender, do ser, a arte de crescer, a arte da descoberta da beleza interior, das linhas da vida, a arte da revelação e da reavaliação, a arte da análise, da compreensão, a arte do sentimento, a arte do diálogo, do dia após dia, da terapia, da arte-terapia. Eu achei assim que ela conseguiu pegar todas essa parte a parte quando tu faz a arte, tu reflete sobre aquilo que tu fez, te traz significados diferentes e cada vez essa repetição, cada vez ela vai te trazer um significado diferente. Exatamente. Enquanto existe essa repetição, significa que o trauma não foi curado ainda? Sim, significa que o trauma não foi curado ainda. Então, E esse trauma vai se apresentar de diversas formas, não é? O mesmo trauma ele vai se apresentando na vida do sujeito. Quando um artista tem um trabalho, geralmente a gente fala fase tal, sempre tem isso, né? A fase azul do Picasso, a fase... o nosso trabalho do artista mesmo, eu consegui entender o meu trabalho depois que eu fiz a arte-terapia. Eu consegui pegar os trabalhos que eu fazia lá na faculdade e os trabalhos que eu faço hoje. E eu sempre tive a concha como sendo um objeto meu, gostoso, mas o meu inconsciente não sabia por que eu escolhi a concha. Eu fui descobrir depois. Nós podemos saber o que é a Sempre concha? é a posteriori que se descobre. Né? Eu desenhava... Agora eu fiquei curioso. A concha, e principalmente eu fazia Nautilus. E a Nautilus, que quem descobriu até que desenhou ela toda, ela tem compartimentos. E ela sobe e desce, que é o princípio do submarino, né? E ela sobe e desce à medida que ela enche e esvazia de ar os compartimentos. E teve épocas em que eu fazia a concha toda fechada e aos pouquinhos eu fui descascando e colocando fora. Então eu fui descascando e colocando, tirando as minhas cascas, os meus rótulos, as coisas que tu não precisa mais. E os meus últimos trabalhos da concha, quando eu fui olhar, era só o esqueleto. Então, na realidade, é o que interessa. Foi se abrindo. E fui deixando só a estrutura. Um belo depoimento. Mas isso foram 30 anos. Sim. De, sabe, Sim. A minha primeira concha lá na faculdade, toda certinha, bonitinha. Né? Até pode fazer uma coisa com Picasso, enfim, né? Tu começa a desenhar a coisa como ela realmente é, uma maçã como ela realmente é. Tu vai lá e desenha. Na repetição disso, é à medida que tu vai te transformando, que tu vai transformando essa maçã, sabe?
lá em que ela vai se transformar? Veja bem, o que nós falávamos no início, só o artista sabe o sentido Sim. da obra, não é? E a questão que eu falava sobre os títulos que são dados para as obras pelos seus autores, não é? E o sentido da concha, Sim. o sentido É o que a gente... O sentido. Qual o era sentido meu da sentido? concha tem a ver com o teu sentimento, Sim. com aquilo que tu sentiu e que fez com que essa concha passasse de uma concha fechada para um esqueleto de concha. Né? E quando artistas diferentes vivem uma mesma fase, por exemplo, eu vi uma exposição, como eu disse, eu gosto muito de ver esse tipo de coisa quando eu viajo. Eu vi uma exposição em Amsterdã de Van Gogh e Gauguin. Ah, eu gostaria de falar do Van Gogh. Eu amo Van Gogh. Bom, eu acho lindíssimas as obras deles. Eu gosto muito, mais impressionista, né? O interessante de ver ali é o seguinte, um pintava a cadeira, o outro pintava a cadeira também. Só que uma cadeira mais requintada e o outro a mesma cadeira um pouquinho mais rústica, vamos dizer assim. O que significado tem isso? Os dois viviam... O olhar de cada um. Exatamente. Sim, mas tinha que ser uma competição, era uma competição... É o olhar de cada um. O olhar de cada um, quer dizer, é a mesma Eles tinham a mesma amante, né? É a mesma cadeira, nunca será a mesma cadeira. Nunca será a mesma cadeira. Assim como para os sujeitos, tu pode ter assim, uma família de 5 filhos, digamos. Para cada um desses filhos, os pais serão outros. O que significa isso? A vivência de cada criança com aquele casal parental, com os pais, é única. Isso eu escuto tanto das minhas filhas. É única. Mas Ou seja, o que eu digo... cada cadeira é uma cadeira. Mas essa A necessidade... subjetividade da cadeira de cada um. Mas a necessidade de retratar a mesma coisa. Seria parte disso porque os dois, como eu disse, dividiam a mesma amante? Atrás de Daí uma dividiu a obra cadeira. de arte tem sempre um drama, tem uma trama, eu costumo dizer. Atrás Tem uma da história, arte, né? tem uma história, uma história para contar, não é? E a arte é uma das possibilidades, é um dos jeitos de contar essa história. Bem, se esses sujeitos estão ligados nessa trama amorosa, possivelmente é a trama que está aparecendo aí. Enfim... tu trouxesse a questão do Van Gogh, né? Tu está falando de pintura. Então, nós podemos falar, assim, da arte, não é? Da arte-terapia e da arte em duas dimensões, né? A dimensão do artista, aquele que se torna conhecido publicamente, aquele que chega a público e que faz história, não é? Ou seja, uma história que repercute no social, porque de qualquer forma cada um faz a sua história, todos nós fazemos história, mas enfim, eu queria colocar assim, Van Gogh, por exemplo, que tu citasse, é um exemplo clássico de um sujeito que tentou, por conta da arte, da possibilidade da pintura, sobreviver, não morrer, e acabou por sucumbindo, né? Bastante cedo, digamos assim. Então, a arte é uma possibilidade do sujeito não morrer, como diz a Arminda, do sujeito suportar essas questões. E aí nós teríamos que pensar não só na arte do desenho, mas nós teríamos que pensar, por exemplo, vou dar alguns exemplos de todos nós conhecidos. Clarice Lispector, Sim. a nossa queridíssima Lia Luft, não é, escritoras, que através da sua obra, uma obra que nos traz assim tanto benefício, não é? Tanta possibilidade de acesso às nossas questões através das palavras delas, como elas, pela possibilidade da escrita, também viveram seus próprios dramas. Aí nós pensaríamos, em termos de escultura, o Aleijadinho, não é? Um escultor da potência do Aleijadinho, que passou a vida lidando com as suas conflitivas pessoais. Não podemos esquecer da questão da música também, como a arte. Vamos falar, já não vou falar pouco, vou falar de Maria Callas. E vamos falar de cinema, uma coisa tão cotidiana para todos nós, e para mim muito envolvente a questão do cinema. Vamos falar de Woody Allen. O que são as cenas, os quadros
Judy A Allen. nossa amiga Isabel Ibias, que faz teatro também, né? Exatamente, Como o terapia, né? teatro é a Sim, possibilidade expressão corporal. de colocar em cena um drama, uma Agora, trama. Gurias, uma coisa que a gente gosta muito de passar aqui, e agora chegando mais para o final do programa, eu gostaria muito de passar o recado, que as pessoas aproveitassem, né, esse recado que a gente quis trazer hoje, que existem várias formas das pessoas não ficarem sofrendo em casa. Sim. Com Que a certeza. arte-terapia é uma forma, que a psicoterapia é uma forma. Então, se a pessoa está se sentindo depressiva ou está se sentindo triste em casa, que não fique, né? Que saiba que existe a psicoterapia para a pessoa procurar. Não comece a sentir solidão, depressão, não espere a psicanálise. Né? A psicanálise, estou falando assim. Não espere entrar em depressão total. Tem pessoas que esperam não sair mais de casa, não conseguir mais dirigir, entram em depressão total, que procurem, né? Estão de férias, não tem que fazer, vai fazer arte-terapia, vai se conhecer melhor, vai se entender melhor, vai resolver aqueles traumas que ficaram. É tão importante a gente saber aonde procurar, o que procurar, se conhecer melhor, né? É possível para o paciente, antes da Ana terminar, uma coisa que chama a atenção, paciente hospitalizado. É possível fazer arte-terapia? Sim, com certeza. E é uma terapia que hoje em dia eles estão, como tem um paciente que tem às vezes uma doença que tenha que fazê-lo com que ele fique 2, 3 meses em um hospital, numa cama, e existe também essa grupo de profissionais que atendem como nutricionista, fisioterapeuta, também tem o arte-terapeuta. Por exemplo, se a pessoa sofreu um AVC e o fisioterapeuta vai fazer um tipo de exercício para ele começar a mexer os braços. E eu colocando um papel na frente dele, né, e um lápis, e motivando a desenhar ou a riscar alguma coisa, ele vai não só ativar o cérebro, né, ele vai exercitar o cérebro, vai conseguir segurar, fazer um exercício de fisioterapia, segurar e traçar. À medida que ele se vê conseguindo retomar suas funções que foram perdidas, isso é um restabelecimento mais rápido para o paciente. Ele vê que ele pode. Crianças, isso é muito é fantástico. Crianças que estão fazendo tratamento em hospital, que só vêm, como tem os palhaços, né, que vão e que fazem a diversão das crianças, levar a arte para a criança que está internada. Esse momento que ela fica no mundo da arte, da fantasia, ela pode contar histórias, elas adoram contar histórias e desenhar os figurantes da história dela. E nós também não podemos esquecer também que o arte-terapeuta, ele não pode pré-julgar o que está aparecendo. Teve uma criança que desenhou tudo em preto. E a professora ficou assustadíssima, porque ele desenhou tudo em preto. E levou, olha, eu acho que essa criança está com problema, não sei o quê. Aí uma pessoa perguntou, mas por que tu desenhou tudo em preto? Porque eu amo preto agora, porque eu acabei de ganhar um gatinho preto, então tudo que é preto eu adoro. Então, assim, não vamos de antemão dar um diagnóstico. Bom, gurias, eu queria fazer só um encerramento. Eu acho que é uma questão assim que fica de muito importante para se poder dividir com as pessoas, depois desse nosso papo tão agradável. Eu gostaria de dizer que, se nós não podemos mudar o passado, nós podemos transformar o presente. Isso. É muito E importante. uma frase fundamental que a psicanálise trabalha: o que podemos fazer com o que a vida fez conosco? Ou seja, sempre existem vias de possibilitar, né, que tu tenha um estado melhor de viver, né? Então, o que é possível fazer, tem vários caminhos. Mas eu acho muito importante ficar isso como assim, um ponto marcante desse nosso bate-papo, não é? E é com esse recadinho que a gente espera vocês sábado que vem. Até lá!